Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisane e Juan Pablo. Vamos levar a partir de agora tudo sobre o futebol amador. Vamos falar de torneio de pênaltis, vamos falar também das transmissões da TV FP nesse final de semana, de futebol brasileiro. Destaque para os estaduais, vamos falar muito de Copa do Nordeste. Os estaduais estão chegando no seu final, reta final, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista. Vamos falar muito também de Copa do Brasil, segunda fase, muitos times já eliminados, outros classificados. E nesse meio de semana a gente vai ter os últimos jogos da segunda fase, para daí se classificarem 20 times e entram mais 12, né, os times que estão jogando a Copa Libertadores da América, para fazer o sorteio e aí a gente ir para a terceira fase da Copa Milionária do Brasil. Vamos falar também de Libertadores da América, onde a gente vai ter os jogos de volta nesse meio de semana para saber quem são os 4 times que irão se integrar os 28, né? 28 para formar 32, fazer o sorteio. Vamos falar de Sul-Americana. Começou a fase nacional da Sul-Americana nos países da América do Sul. Aqui no Brasil não tem essa fase preliminar. Os times já são pré-estabelecidos antes, entram de acordo com a classificação no Campeonato Brasileiro, mas na Argentina também, né? Agora no Chile, no Equador, no Paraguai, na Colômbia, nos outros países eles fazem uma espécie de seletiva interna para saber quem são os representantes de cada país na Copa Sul-Americana. Vamos falar também, lógico, de futebol europeu. Destaque para a Champions League, tem os jogos de volta. 4 times já estão classificados para as quartas de final e nesse meio de semana a gente vai conhecer os outros 4 times para daí fazer o sorteio, os confrontos das quartas de final. Vamos falar também da Europa League, começou as oitavas de final, vamos ter os jogos de volta e também da Conference League, os jogos de volta nesse meio de semana. Então é muita informação, nosso programa está recheado de informações hoje e vamos trazer, lógico, o boa noite e o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite, e o meu destaque vai para o clássico das multidões Flamengo e Vasco hoje à noite. É assim, é o esquenta Flamengo e Vasco, né? Flamengo e Vasco, já a gente vai saber quem parte na frente nesse grande confronto, nesse grande jogo de bola, Flamengo e Vasco, com o Maracanã lotadinho. Então, Juan, o nosso programa, eu falei, é muita informação e pouca enrolação. O nosso programa, lembrando que tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de futebol. A gente manda um abraço para todos os nossos amigos que curtem o nosso programa na página do Bate-Bola, os nossos amigos do Facebook e também os inscritos no YouTube. Tá certo? Então vamos começar falando de futebol amador. Futebol amador, né? O Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, que está apenas treinando, visando as próximas competições. O Cruzeiro que não tem jogo marcado ainda, mas os meninos vão levar atrás, vão colocar lá para nos próximos dias, nos próximos meses, né, Juan, marcar jogos do Cruzeirão da Massa. Aqui eu mando um abraço para todos os dirigentes do Cruzeiro, o Ariels, o Dedé, mandar para o Levi, o treinador, também para todos os torcedores do Cruzeiro. Falar de torneio de penalidades, torneio de penalidades, né, que é febre na região de Santana e ali para a região da Miraíma também. Vamos falar do torneio do Josimar, né, o primeiro torneio de duplas, torneio de pênaltis no Casarão Chico Neudo, em Riacho da Montada. A organização é do Francisco Neudo, da Dona Cícera e família. Tem também, Juan, o gol diferenciado e o Rosineudo do Paredão, ou seja, muito som também. A inscrição R$40, premiação R$800 para o campeão e um troféu, R$400 para o vice e um troféu, o terceiro colocado R$200 e o quarto colocado R$100. Lembrando que a inscrição é apenas R$40. E esse jogo, esse torneio de pênalti, que será agora dia 9, domingo de Páscoa, dia 9 de abril, a partir das 8h30 da noite, tem transmissão exclusiva da equipe entrando em campo, do narrador Gelson Nascimento, transmissão ao vivo no Facebook e também no YouTube, na página do narrador Gelson Nascimento, a página Entrando em Campo. Aqui eu mando um abraço também para o grande Gelson Nascimento, narrador ali da região, né? Tem a sua equipe ali entrando em campo na região da Miraíma e é também narrador da TV FP
a TV Futebol de Poeira. Esse torneio, Juan, aqui vai ser sucesso total, já é sucesso total. Aqui eu mando um abraço pro Josimar, meu primo Josimar, pro Douglas, né, que vão bater pênaltis, também estão na organização. Já são, Juan, 52 duplas inscritas, ou seja, sucesso total nesse grande torneio em Riacho da Montada, agora domingo de Páscoa, né, Juan? Domingo de Páscoa, agora no início do mês de abril. Para falar em torneio de pênalti, Juan, vem aí dia 29 de outubro, na Lagoa do Serrote, primeiro torneio de pênaltis, Mercadinho Lagoa. Lá, Juan, a inscrição é R$100, R$4.000 de premiação, R$2.000 para o primeiro colocado, R$1.000 para o segundo colocado, o terceiro colocado R$500, do quarto ao décimo R$100. Lembrando, Juan, que haverá também torneio feminino, a inscrição será R$50. E aguardo mais informações sobre o torneio feminino, que eu mando um abraço para toda a família Paula. Vai ser um grande evento, vai ser um grande torneio. Haverá o bingo também, Juan, de uma ovelha após o torneio, e a cartelinha apenas R$5. Tá certo, Juan? Então, passado a limpo futebol amador, passado a limpo os torneios de pênaltis, vamos falar das transmissões da TVFP. TVFP, nesse final de semana, tem 2 transmissões. Fará no sábado, Juan, no sábado, a festa do Arsenal, do Joelzinho, transmissão lá direto do Estádio Braizão. E domingo é o grande torneio do Luciano, lá em Sítio Alegre, e a TVFP fará a transmissão desse grande torneio, tá certo? Então a gente abraça todos os nossos amigos aqui do Facebook, pro Paradilho em Fortaleza, pro Ademir também em Fortaleza, mais o Luquinha aqui no Barro Preto. A gente abraça, manda uma boa noite para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola. Vamos falar agora de futebol brasileiro, Juan. Futebol brasileiro começando pelo nosso manjadinho, o Campeonato Cearense, que teve, Juan, jogos nesse final de semana, jogos de ida, e ninguém é de ninguém, Juan. 2 empates. Ceará 1, Iguatu 1, Fortaleza 1, Ferroviário 1. É, 1-1, né? Só deu um para cada lado, tudo igual, e a gente tem os jogos de volta. De passagem, um jogo de golaço. Né? Exatamente, principalmente o jogo do Ceará, né? O Ceará que conseguiu tomar um gol, o cara sentado, o Ceará tomou um gol de bicicleta. Esse gol aí o cara inventou, né? É, o Iguatu. O Bebeto inventou o vôlei, esse cara aí inventou a bicicleta do preguiçoso. Eu já fiz um gol quando eu jogava no time do Everardo lá na Invenção, contra o time do Boqueirão, fiz um gol muito parecido também de puxeta, só que eu tava em pé, né? O cara me derrubou, mas deu pra me conseguir levantar, e acabei fazendo também um gol de bela feitura. Pode olhar aí nos arquivos aí do time lá do Everardo, que vão encontrar esse golaço. Eu dei o nome dessa invenção aí de bicicleta do preguiçoso. Os jogos das semifinais serão continuidade no próximo sábado. Próximo sábado o Ceará recebe, né, na Arena Castelão, o Iguatu, e o Fortaleza recebe o Ferroviário. Lembrando que o Ferroviário teve ganhando até o finalzinho, o Fortaleza acabou empatando. O Fortaleza estava com um time misto, por estar focado na Taça Libertadores da América. Ou seja, no final de semana a gente vai conhecer os 2 finalistas do Campeonato Cearense, o nosso manjadinho. Falar em Campeonato Cearense, Juan, a gente tem também a segunda divisão. A segunda divisão, a quarta rodada foi no meio de semana. No meio de semana a gente teve a quarta rodada. Essa rodada tinha sido toda adiada, e o Juan vai falar os jogos dessa rodada, Juan. O Grêmio 1, Casa 1, Itapipoca 0, Pacatuba 0. O Crato cansou de apanhar na Série A, foi apanhar na Série B. Guarani 3, o Crato 0, Floresta 5, Tiradentes 1, Crateus 1, Horizonte 1. Crateus 0, Horizonte 1. Juan, tivemos nesse final de semana a oitava rodada. Oitava rodada, são 9, Juan, pra gente conhecer os classificados. E o Juan vai falar os 4 jogos, né? Porque o Tirol e o Itapipoca jogaram agora à tarde. O Juan vai falar os jogos de ontem. Pacatubão e Casa 0, Tiradentes 3, Crateus 2. Horizonte 3, Crato 0, Floresta 2, Guarani 1, Tirol e Itapipoca amanhã. Exatamente, foi hoje, né? Foi já tarde, mas problema de internet, a gente não tem esse resultado. O fato é que no programa de sexta-feira, a gente vai atualizar como está a classificação no momento do Floresta. O Floresta pulou para a liderança.
15 pontos e o Icasa tem 14. Lembrando que os 2 primeiros já estão no quadrangular. Os 2 primeiros vão direto para o quadrangular. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. O terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto, para ver quem os 2 times que integrarão, né? Fazer o quadrangular, só jogos de ida e os 2 melhores ascenderão para a primeira divisão. E no rebaixamento, Juan, tem aqui o Cratinho de Açúcar está rebaixado lá para a terceira divisão e o Crateús ainda tem chance, né? Ainda tem chance de escapar. Que incrivelmente estava na Série D anos atrás. É sim, a rodada, Juan, final, a última rodada é no final de semana. E tem jogos, né? Tem jogos de líder. Vice-líder contra o líder, o Floresta contra a equipe do em casa. O jogo é em Juazeiro do Norte. O Juan vai falar todos os jogos da última rodada. Pacatuba e Tirol, Crato e Tiradentes, Crateus e Itapipoca, Guarani e Horizonte e Casa e Floresta. Esses são os jogos. Crato e o Crateus são rivais? Mais ou menos. Mais ou menos. Falar em segunda divisão, Juan, a gente foi definido também no meio de semana. Os últimos 2 jogos, já estava tudo decidido, né? Infelizmente, o Pacajus e o Guarani de Juazeiro caíram, fizeram um jogo, morreram abraçados. Muito disputado, né? E teve um jogo muito disputado, quase era empate, né? Foi 7-0 para o Pacajus. E o outro jogo, né? O Caucaia ganhou de 2-0 do Barbalha. Com isso, o Barbalha, que já estava livre, né? O Barbalha estava livre, ficou com 9 pontos em segundo. E o Caucaia com 12 pontos. Como eu falei, repito, o Pacajus e o Guarani caíram para a Série B do próximo ano. Continuando falando de campeonato brasileiro, vamos falar do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, Juan, que tem hoje tem Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, jogão de bola no Maracanã a partir das 9h10, transmissão da Bandeirantes, Juan, da Bandeirantes. Olha o Esquadrão. E a gente teve ontem, Juan, qual foi o resultado de ontem? Volta Redonda 2, Fluminense 1. Exatamente. Olha o Esquadrão. Lembrando, Juan, que o Fluminense e o Vasco, por terem feito melhores campanhas na primeira fase, jogam por 2 resultados iguais. O Volta Redonda ganhou o jogo e agora quem joga pelo empate é o Volta Redonda. Mas o Fluminense ganhar com 1 gol de diferença, o Fluminense irá à final do Campeonato Carioca. Já Flamengo e Vasco, hoje o mando é do Flamengo. Se o Flamengo vencer hoje, lembrando que o Vasco joga por 2 resultados iguais, ou 2 empates, ou uma vitória para cada lado com o mesmo placar. Tipo 1-0 para o Flamengo hoje, 1-0 para o Vasco no próximo domingo. Quem passa é o Vasco, ou seja, o Flamengo, para passar para a próxima fase, para passar para a final, tem que ganhar. Não pode ter um agregado empatado. Não pode, né? Lembrando, Juan, sobre as transmissões, quem acompanha nosso programa quer saber onde assistir os jogos do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, o Flamengo e o Fluminense e os demais times tinham contrato com a Bandeirantes, com o Band Esporte. Agora o Vasco e o Botafogo apenas com a Cazé TV, quando eles tinham mando. Então, o Volta Redonda, o Flamengo e o Fluminense, eles, como tem contrato com a Bandeirantes, os jogos deles passam na Bandeirantes no Band Esporte. O Vasco da Gama, quando tem o mando do Vasco da Gama, só passa na Cazé TV. Significa dizer que o jogo de hoje passa na Bandeirantes. O jogo que vem do Vasco e Flamengo? O jogo Vasco e Flamengo só passa na Cazé TV. Tá certo? Na final... Vai ser obrigado a assistir o Casimiro. Na final, se passar o Flamengo, tá tudo ok. Os 2 jogos passam na Bandeirantes e no Band Esporte. Tá certo? Se passar o Flamengo. Tanto Flamengo e Volta Redonda como Flamengo e Fluminense, os 2 jogos passarão no Band Esporte e na Bandeirante. Caso passe o Vasco, o primeiro jogo, como o Fluminense tem melhor campanha, se for com o Fluminense, o primeiro jogo é Vasco e Fluminense, passa na Casa TV, e a finalíssima passa na Bandeirantes no Band Esporte. Se for Vasco e Volta Redonda, o primeiro jogo é da Bandeirantes e a finalíssima é da Casa TV. Acho que deu para todo mundo entender. Não é isso, Juan? É sim. Agora vamos ver. Se não entendeu, pode voltar ao vídeo. Lembrando que já, né? 21h10, Flamengo e Vasco, o jogo de ida. Os jogos de volta será próximo sábado, Juan. Próximo sábado. Fluminense Volta Redonda, Vasco e Flamengo. Exatamente. Sábado, Fluminense e Volta Redonda. E domingo às 16 horas, Vasco e Flamengo. Esse jogo também é no Maracanã. Meu pai dizia quando o Atlético Paranaense estava ganhando o Palmeiras: olha o Furacão, agora eu digo pro Fluminense: olha o Esquadrão. Ô Juan, vamos falar de Campeonato Paulista. Já tivemos surpresa no Campeonato Paulista e o Juan vai atualizar
todos os jogos já teve, era quarta de final, né, em jogo único, e agora o Juan vai falar, já tem 3 times classificados e 3 times eliminados. Red Bull Bragantino 2, Botafogo 0, Palmeiras 1, São Bernardo 0, Corinthians 1-1 com Ituano, pênalti 7-6, o Ronaldo tá na mesa até agora e o Capelani tá no orelhão até agora. É sim, muita zoeira lá no programa da Renata Fã, né, Juan? Muito. E tem jogo hoje, o outro jogo esse jogo é no campo do Palmeiras, é lá no Allianz Parque, porque o Morumbi tá em obras. Exato, não é em obras, acho que é show, alguma obra ou show, tá certo? O fato é que o São Paulo joga agora 8 horas, já a bola rola para São Paulo e Água Santa no Allianz Parque, tá certo, Juan? Então o Campeonato Paulista passado a limpo, vamos pro Gaúcho. O Gaúcho teve a última rodada e o Juan vai atualizar todos os jogos, mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem o nosso programa no Facebook e também no YouTube, no Facebook, na página do Bate-Bola e no YouTube, no canal Ceará Flá 79. Mandar um abraço pro Dedé, pro Erasmo, para toda a galera boa que curte o Bate-Bola. Avenida 0, Caxias 1, Internacional 4, Esportivo 1, Juventude 1, Brasil de Pelotas 0, Novo Hamburgo 1, São José 2, São Luís 2, Aimoré 1, Ipiranga 0, Grêmio 0, acabou 100%. É sim, Juan. Com isso, a classificação ficou, né? Os classificados, o Grêmio, Internacional, o Caxias e o Ipiranga passaram para a próxima fase. Quem caiu foi o Esportivo de Bento Gonçalves e também o Aimoré. E o Juan vai falar como ficaram os confrontos que começam o próximo sábado, dia 18, 4h30 da tarde, o primeiro jogo. Caxias, Internacional, Grêmio e Ipiranga. Cadê o Juventude? O jogo do Grêmio é só domingo, 16 horas, tá certo, Juan? Só domingo. Só domingo. Daí cadê o Juventude? O Juventude ficou ali na 5ª colocação, não deu para a equipe do Ipiranga. O Campeonato Mineiro, Juan, já começou as semifinais com surpresa, né? Surpresa no jogo do Galo, né? Bom, que vontade que fosse jogo único. Porque no Cruzeiro e América não teve surpresa nenhuma. O Juan vai atualizar todos os jogos de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Atlético Clube 1, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 0, América Mineiro 2. O Hulk que reclamou muito nesse jogo, né? O Atlético perdeu de 1-0 pro Atlético. Vontade que fosse jogo único. Acredito, Juan, eu vou cravar aqui, para mim a América na final. Não acredito que o Cruzeiro possa virar esse confronto. Para mim o América está na final. Os jogos de volta acontecem dia 18. Dia 18, quem joga dia 18, 16 horas? América Mineiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Atlético Clube. Lembrando, qual que é a quarta força de Minas Gerais? Lembrando, Juan, que esse jogo do América com o Atlético é domingo, vamos atualizar, né? O jogo do Cruzeiro é dia 18, sábado, e domingo é o jogo do Atlético com o Atlético. A quarta força do Campeonato Mineiro, para mim, hoje, disparado, é o Atlético. E a Tombense? Juan, vamos falar de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste a gente teve no meio de semana. Tivemos a 7ª rodada e o Juan vai falar todos os jogos da 7ª rodada da Copa do Nordeste. Sport 2, Sergipe 1, Vitória 2, Ceará 0, Sampaio Corrêa 1, Campinense 1, Ferroviário 2, Santa Cruz 1. Ferroviário tá bem, tá classificado, né? Classificado. Classificou, Ferrinha. CRB 1, ABC 0, Atlético de Alagoas 1, CSA 0, Ceará. Ô Juan, esse grupo A não tem mais disputa, né? Só quem vai ficar na primeira, na segunda e na terceira. Só a ordem aí, porque o Sport tem 15 pontos, é o primeiro, o Fortaleza também tem 15, com 7 jogos. É o segundo, o Ferroviário é o terceiro. Ferroviário para líder. E o CRB é o quarto. Lembrando, Juan, que não tem mais chance os outros times, ou seja, o grupo A está decidido. A gente só precisa saber qual a ordem dos classificados. No grupo B está mais embolado. O grupo B está mais embolado. O Ceará Sporting Clube é o primeiro colocado com 13 pontos. O ABC é o segundo. O Sergipe é o terceiro. O Náutico é o quarto. Mas o Santa Cruz só tem 6 jogos. Tem chance, né? Tem 8 pontos. O CSA tem só um jogo, mas tem 7 pontos. Ainda pode beliscar ali até a terceira colocação. Ou seja, ainda dá, né, para muitos times ainda se classificarem nessa. Está bem definido. Nesse final de semana, nesse meio de semana, Juan, a gente vai ter jogos atrasados, que é o Fluminense joga com o Bahia, né, o Fluminense do Piauí, e temos o clássico dia sábado. 18, sábado, né, Esporte Clube do Recife contra o Santa Cruz,
oitava e última rodada acontece apenas no dia 22. E o Juan vai só falar a última rodada aqui para os nossos amigos do Facebook e também do YouTube. Bahia e CRB, Sergipe e Sampaio Corrêa. O Ceará Atlético de Alagoas, que já se enfrenta há mais ou menos uns 10 anos na Copa do Nordeste. ABC e Fluminense do Piauí. Santa Cruz e Fortaleza. Campinense e Vitória. CSA e Sport. Náutico e Ferroviário. Tá aí, última rodada do Campeonato do Nordeste, Copa do Nordeste, que tem os times daqui, né? Tanto o Ceará como o Fortaleza e o Ferroviário muito bem, estão todos classificados. Uma Copa do Brasil, falar da Copa do Brasil, a gente teve no meio de semana 7 confrontos, são 20 confrontos nessa fase, começou com 80 clubes, eram 40 confrontos, caíram 40, agora 40 times, 20 confrontos, vai cair 20, quando ficar só 20, vem os times da Libertadores e os campeões da segunda divisão, da Copa do Nordeste e da Copa Verde, e também o São Paulo, né, que foi o nome colocado no Campeonato Brasileiro. O Juan vai falar quem classificou, os resultados de quem classificou para a próxima fase, lembrando que é jogo único e não tem vantagem, né? Não tem vantagem, o visitante, aliás, se for empate, vai para o tiros livres da marca dos pênaltis. Diga, Juan. Santos 3, Iguatu 0, Botafogo 3, São Raimundo de Roraima 1, Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto. Náutico 2, Vila Nova 1, Tombense 1, Retro 0, Remo 2, São Luís 1, Camboriú 0, Bahia 1, Brasil 2, Ponte Preta 0. Então Brasil, Bahia, Remo, Tombense, Náutico, Botafogo de São Paulo e Santos estão classificados para a terceira fase da Copa do Brasil, que a gente tem na terça-feira. Terça-feira a gente tem 3 jogos, o Maringá recebe o Marcelo Dias, o Coritiba recebe o Criciúma e o América Mineiro recebe o Santa Cruz na quarta-feira. A gente tem muitos jogos, o Juan vai falar todos os jogos da quarta-feira. Nova Iguaçu e Nova Mutum, Águia de Marabá e Goiás, Ituano e Ceará, o Botafogo com Brasiliense, CRB e Operário do Mato Grosso do Sul, Ipiranga e Red Bull Bragantino. Destaque aqui esse jogo do Ceará, né? O Ceará vai jogar com o Ituano que é semifinalista do Campeonato Paulista, e outro destaque é o Botafogo que quase caiu na primeira fase, do Campeonato Carioca e joga em casa com o Brasiliense, né? Aconteceu muito dos times melhores ranqueados decidirem dentro de casa. Isso foi questão de sorteio. O Juan vai falar os jogos da quinta-feira a gente fecha os 20 times classificados para a próxima fase. Destaque para o jogo do Vasco da Gama. Atlético Goianiense, Volta Redonda, CSA e Brusque, Grêmio, Ferroviário, Vasco e ABC. O Ferrinho vai lá no campo do Grêmio, na arena do Grêmio, enfrentar a equipe do Imortal Copa do Brasil passado a limpo. Juan, vamos falar do Brasileirão Sub-20, segunda rodada. Lembramos que tivemos jogo hoje, Juan. Tivemos Fla-Flu e o Flamengo ganhou de 1-0. E o Juan vai falar todos os jogos da segunda rodada da maior, aliás, exatamente, da divisão de base, né, Juan? Campeonato Brasileiro Sub-20 é uma competição que é um pulo para o profissional. São Paulo 2, Cruzeiro 1, Internacional 2, Corinthians 2, Botafogo 1, Ceará 0, Bragantino 0, Cuiabá 3, Bahia 1, Goiás 0, Atlético Paranaense 3, Santos 3, Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 1, América Mineiro 0, Fortaleza 0, Grêmio 2. Lembrando que o Ceará e Fortaleza haviam ganho na primeira rodada e acabaram perdendo nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, que está apenas começando, é apenas a segunda rodada. Para fechar, Juan, o Campeonato Brasileiro, vamos falar do futebol feminino, que é lamentável o que está acontecendo, com o que a diretoria do Ceará está fazendo com essas meninas. Eu sempre falo aqui no bate-bola e reforço mais uma vez, é desumano colocar meninas do Sub-20 para jogar com as meninas profissionais, e essas meninas estão passando vergonha. É uma goleada atrás da outra, e o Juan vai atualizar os jogos da terceira rodada. Lembrando que só tem mais um jogo para fechar a terceira rodada, é Corinthians e Grêmio, que jogam agora a partir das 8 horas, Juan. O jogo do Sport TV. São Paulo 2, Cruzeiro 2. Esse jogo, Cruzeiro abriu 2-0.
Ariquemes 0, Flamengo 2, Avaí Kinderman 2, Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 1, Santos 0, Ferroviária 1, Bahia 10, Ceará 0. E olha que o Bahia joga para não cair, né? Internacional 2, Real Brasília 0. É sim. O Juan, lembrando que o nosso programa Bate-Bola acontece de segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol, o canal do Juan. Mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, na Lagoa do Serrote, o ABC, que tem o seu programa no YouTube e no Facebook, às quarta-feiras, sempre às 18h35. Um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo. O Juan, Libertadores, né? Libertadores, a gente teve os jogos de ida. Jogos de ida, Juan, com poucos gols. O Juan vai atualizar todos os jogos de ida da fase final, né, Juan? Da fase final, para a gente chegar na fase de grupo, né? Depois desses confrontos, vai haver o sorteio e a gente vai envolver todos os times classificados na fase de grupo. 32 times, Juan. Huracan 0, Sport Cristal 0, Fortaleza 0, Cerro Porteño 1, Milionários 1, Atlético Mineiro 1, Magallanes 1, Independiente Medellín 1. É, Juan, com isso, diga, Juan. O que você acha dessa Libertadores que tem o Deportivo Pereira, o Liverpool do Uruguai e o Nublense na fase de A grupos? gente vai falar muito, quando sair o sorteio da fase de grupo, a gente vai falar muito desses confrontos, mas é uma Libertadores que diferenciado. Que tem muita surpresa, né? Os jogos de volta vão começando dia 15, quarta-feira. Quarta-feira o Juan vai falar todos os jogos que acontecem no dia 15. Independiente Medellín e Magallanes, Atlético Mineiro e Milionários, Cerro Porteño, Fortaleza, Sport Cristal e Huracan. Esse jogo do Cerro Porteño com Fortaleza é apenas na quinta-feira, 19 horas, e outro jogo do Sport Cristal com Huracan é às 21 horas. Então, 2 jogos na quarta e 2 na quinta, para aí que a gente conhecer todos os times classificados para a fase de grupo. Começou, como a gente falou no início, a Sul-Americana. A Sul-Americana é uma fase preliminar, e na terça-feira, Juan, teve confrontos, e o Juan vai falar os times classificados. Jogo único, né? Jogo único. Quem passou para o sorteio, né, Juan? Para participar do sorteio. A maioria dos favoritos caiu, né? Sim, vamos lá. Audax Italiano 3, Universidade Católica 2, confronto chileno. O Taquari 2 com o General Cabalheiro. O Taquari venceu nos pênaltis. O General Cabalheiro, que é velho conhecido do Ceará. Isso. Caracas perdeu de 1-0 para o Puerto Cabello. O River Plate pegou 4-0 do Pearol, confronto Uruguai. A LDU meteu 4-0 no Delfim, confronto equatoriano. Esses foram os jogos da terça-feira. Quarta-feira teve mais confrontos. Defensor Esporte do Arrascaeta perdeu para o Danúbio nos pênaltis. O Guabirá empatou com... Não, o Guabirá perdeu de 1-0 para o Oriente Petroleiro. O Guarani fez 1-0 no Esportivo Ameliano. 3-0, 3-1. 3-1. O Águilas Douradas perdeu de 2-1 para o Santa Fé. O Estudiantes de Mérida venceu o Deportivo Táchira nos pênaltis. Foi 1-1 o jogo e venceu nos pênaltis. E o Serra Valerro despachou o Binacional. Binacional, que o torcedor do São Paulo conhece muito bem. Na quinta-feira, a gente teve mais alguns confrontos e a goleada, né? A primeira goleada dessa fase. O Blooming 6-0 no Palma Flor. Cobressal 0, Palestino 1, Emelec 2, Deportivo Cuenca 1, Tolima 1, Júnior 0, mais um time grande caindo, e o Universidade 2-0 no Cenciano. Esses foram os times, né? Os confrontos dos times classificados para a próxima fase. Agora a gente vai falar de futebol europeu da Champions League que a gente teve, né? O Bayern de Munique voltou a ganhar o PSG 2-0, está classificado para a próxima fase. O Tottenham empatou em 0-0 com o Milan, como o Milan ganhou o primeiro jogo, o Milan classificado. O Chelsea venceu 2-0 o Borussia, né? O Borussia tinha ganho de 1-0, passou o Chelsea, e o Benfica já havia ganho do Clube Bruges 2-0 fora, agora goleou 5-1. Então, Benfica, Chelsea, Milan e Bayern de Munique classificaram para a próxima fase. Destaque para o Milan, né? Saudade de ver o Milan entre os 8 melhores times. O Milan, né, volta a uma fase de quarta de final. Dá para sonhar. Depois de muito tempo da Champions League. Esse dá para sonhar, depende do chaveamento, né? Às vezes pode ter vida longa. Amanhã tem 2 confrontos
o Juan vai falar os confrontos de amanhã e os confrontos de quarta-feira. Amanhã, Manchester City, RB Leipzig, Porto e Inter e... Lembrando que o City empatou com o Leipzig, não foi? Não, foi 1-1. Depois de amanhã, o Real Madrid, o Liverpool, o Napoli e o Franca. Exatamente. O Napoli que ganhou fora de casa 2-0, o Real Madrid ganhou de 5-1 fora de casa, 5-2 e decide dentro de casa. Noite histórica. É sim. Então a Champions League, a gente passou ali, vamos falar de Liga Europa que a gente teve, Juan. Teve os jogos de ida no meio de semana e o Juan vai falar quem saiu na frente na Liga Europa. Lembrando que na quinta-feira tem os jogos de volta para a gente conhecer os times que irão disputar as quartas de finais. Roma 2-0 na Real Sociedad, Leverkusen 2-0 no Ferencváros, Sporting 2, Arsenal 2, União Berlim 3, União Saint-Glycose 3, o Juventus 1-0 no Freiburg. Dá pra Juventus? Dá sim. Manchester United 4-1 no Betis, Sevilha 2-0 no Fenerbahçe do Jorge Jesus e o Shakhtar 1-1 com o Feyenoord. A gente vai ter os jogos de volta, né? Lembrando que tem time aí que tá com uma vantagem muito boa. Agora muitos confrontos aí dá para reverter ainda. A mesma ocasião acontece na Conference League, a gente teve os jogos de ida. O AEK Larnaca 0, West Ham 2, Anderlecht 1, Villarreal 1, Sheriff 0, Nice 1, Basel 2, Slovan Bratislava 2, Fiorentina 1, Sivasspor 0, Ghent 1, Istambul 1, Lech 2, Djurgården 0. Exatamente, com esses resultados. Aliás, na próxima quinta-feira vai ter os jogos de volta. E no programa de sexta-feira, se Deus quiser, com internet boa e tudo, a gente vai trazer os classificados para a próxima fase e os confrontos, né, irmão? Quem pega quem na próxima fase, quarta de finais da Liga Europa, da Conference League e da Champions League. Continuando no futebol amador, continuando no futebol europeu, vamos falar agora dos campeonatos nacionais, começando pela Primeira Liga, onde o Benfica é líder, Juan, com 12 pontos na frente do Porto. E o Juan vai falar os principais jogos da 24ª rodada do Campeonato Português. Sporting 3, Boa Vista 0, Marítimo 0, Benfica 3, o Vizela 0, 4 para o Braga, o Porto 3-2 no Estoril. Esses foram os principais jogos do Campeonato Português. A gente manda um abraço para todos os nossos amigos, né, todos os nossos seguidores na página do Bate-Bola. Manda um abraço também para os nossos amigos no YouTube e os nossos inscritos, aliás, nossos amigos no Facebook, os nossos inscritos no YouTube. Um abraço e a gente agradece por acompanhar, por prestigiar o programa Bate-Bola, que acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal ao Ceará Fla 79, do canal UBC de Futebol, o canal do Juan. Vamos falar da Bundesliga que tem o Bayern, né? O Bayern com 52 pontos, 2 pontos à frente do Dortmund, que tropeçou nessa rodada. O Schalcão da massa tá saindo. A campanha aqui do Bate-Bola é pro Schalcão sair dessa situação. O Juan vai falar todos os jogos também da 24ª rodada da Bundesliga. Wolfsburg 1, União Berlim 1, Bremen 2, Leverkusen 3, Freiburg 2, Hoffenheim 1, Schalke 2, Dortmund 2, Bayern 5, Augsburg 3, Leipzig 3, Mönchengladbach 0, Frankfurt 1, Stuttgart 1, Hertha 1, Mainz 1, Cologne 0, Bochum 2. Bundesliga. É difícil ter um 0-0 na Bundesliga. Bundesliga, Juan, aqui já estamos na 24ª rodada, a primeira liga, aliás, Liga 1, lá na França, o PSG, que está com 10 pontos na frente do Marseille, o PSG, que caiu na Champions League, o PSG, muitos memes com a equipe milionária do PSG. O Juan vai relatar os principais jogos do campeonato francês. Destaque para Lille e Lyon, que foi um jogaço 3-3, Juan. Marseille 2, Strasbourg 2, Mônaco 0, Reims 1, o Nantes 2-2 com Nice, Brest 1, PSG 2, o Algerie 0, Rennes 0, Lille 3, Lyon 3. Sim, La Liga, né, que teve o Barcelona, ganhou no finalzinho,
e continua a vantagem. 9 pontos à frente do Real Madrid. Tá bom, é de 0 a 10. O Juan vai falar todos os jogos de La Liga, lembrando que a equipe do Atlético de Madrid ganhou hoje 1 a 0 agora à tarde. Atlético Bilbao 0, Barcelona 1, Sevilha 2, Almeria 1, Valência 1, Osasuna 0, Real Madrid 3, Espanhol 1. É sim, os principais jogos, os principais jogos o Juan relatou aqui. Vamos falar agora de Série A Team, onde o Napoli, né? O Napoli 18 pontos à frente da equipe da Inter de Milão. Já são 26 rodadas, só faltam 12, Juan, ou seja, falta muito pouco para o Napoli já comemorar com bem antecedência o Scudetto, o Napoli, que está muito bem também na Liga dos Campeões. O Juan vai falar todos os jogos da 26ª rodada da Bota. Juventus 4, a Lanterna Sampdoria 2, Roma 3, Sassuolo 4, Jogaço. Cremonese 0, Fiorentina 2, Verona 1, Monza 1, Lecce 0, Torino 2, Bolonha 0, Lazio 0, Napoli 2, Atalanta 0, Empoli 0, Udinese 1, Spezia 2, Inter 1. Veja aí quantos pontos de diferença da Juventus pro Milan. A Juventus pro Milan, né? A Juventus está com 38 37. E o Milan com 37. Lembrando que o Milan estava jogando agora à tarde, acho que ganhou. É capaz de estar a diferença ser maior, Juan. Ser maior. É muito grande, né? Está muito grande. Mais de 12 pontos. Vamos falar agora da Premier League. Premier League que tem o Arsenal 5 pontos à frente do City. E o Chelsea, apenas o 10º colocado. Juan vai falar todos os jogos da Premier League. Newcastle 2, Wolverhampton 1, Fulham 0, Arsenal 3, Manchester United 0, Southampton 0, West Ham 1, Aston Villa 1, Crystal Palace 0, Manchester City 1, Everton 1, Brentford 0, Leeds 2, Brighton 2, Leicester 1, Chelsea 3, Tottenham 3, Nottingham 1, Bournemouth 1, Liverpool 0. É o Liverpool que tá perdendo muitos jogos, né? Perdeu até pro Bournemouth. Acabou de golear 7 a 0 a equipe do Manchester United e no jogo seguinte perde 1 a 0. Ou seja, esse time do Liverpool esse ano tá uma gangorra total. Já chegando no final, Juan, vamos falar... Confesso que fiquei meio indignado. É sim, muito mal o Liverpool nessa temporada. Vamos falar do Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino que tem o São Lourenço, né? O Papa tá contente. O São Lourenço, depois de 7 jogos, é o líder com 16 pontos, seguido do River Plate com 15. O Juan vai relatar todos os jogos da 7ª rodada do Campeonato Argentino. Rosário Central 1, União Santa Fé 1, Banfield 1, Boca Juniors 0, River Plate 3, Godoy Cruz 0, Estudiantes 3, Huracan 1, Racing 1, Sarmiento 0, Central 2, Tigre 0, Belgrano 0, Lanús 0, Defensa 1, Tajeres 1, São Lourenço 4, Rinásia La Plata 0, Argentino Júnior 1, Arsenal 1, Instituto 1, Atlético Tucumã 1, Barraca Central 1, Independiente 1. Esses foram todos os jogos do Campeonato Argentino. Procura o hino do Grêmio, Juan. A gente agradece todos os nossos amigos do Facebook, os nossos amigos também do YouTube. A gente agradece demais os inscritos, né? A página do Bate-Bola já são 134 inscritos e a gente agradece demais. Aliás, a gente pede desculpas, né, aos nossos amigos que sempre curte o Bate-Bola ao vivo. Hoje, por problema de internet, não foi possível. A gente está fazendo ao vivo, lendo as mensagens. Na medida do possível, a gente fez aqui um programa, né, onde a gente trouxe o máximo de informação, tudo o que aconteceu no futebol brasileiro, no futebol europeu, a gente relatou nesses 40 minutos de programa, né? Foi rápido. E o destaque, né, de hoje é justamente o jogão de bola Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, que vão se enfrentar já no Maracanã, o Maracanã que já está lotado para esse grande jogo de bola. Lembrando que o Flamengo vem de um revés, né? O último jogo contra o Vasco da Gama, o Flamengo acabou perdendo de 1 a 0 e hoje, né, hoje é valendo muita coisa, né? Jogo semifinal, o primeiro jogo, lembrando que o jogo de volta acontece no próximo domingo às 16 horas
e só passa na Casé TV, tá certo? Então a gente agradece demais os nossos amigos do Facebook, nossos inscritos do YouTube, e a gente volta, se Deus quiser, com internet na próxima sexta-feira com mais um programa Bate-Bola. Para falar de Champions League, de Champions League, de futebol amador, falar das quartas de final, das competições europeias, né? Da Champions League, da Conference League e também da Liga Europa. E fique agora com o hino do Imortal, o hino do Grêmio. Imortal tricolor, os feitos da tua história.